galera do Cervejário Preciso, no exercício 13, muito semelhante ao exercício 12, e no exercício 12 nós determinamos quantos gramas de levedura liofilizada era necessário para fermentar uma cerveja lá, com volume 20 litros e densidade de 0,65. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, mas não para leveduras liofilizadas, mas sim uma levedura líquida. Bom pessoal, como eu disse já no exercício 12, de forma enfática, existe aqui um termo que eu usei no livro chamado viabilidade, e essa viabilidade está ligada ao tempo inicial da levedura, de vida da levedura, e para o tempo final, que é o tempo de uso. Já expliquei para leveduras secas, como a gente vai hidratar e utilizar no mesmo dia, a gente normalmente tem essa viabilidade 100%, ok? Agora, e já para levedura líquida não, a gente tem perda, porque ela foi envasada, foi fabricada numa data e ela já estava na forma líquida, isso foi enviado para você e existe um tempo entre a data de fabricação e a data de uso. Então por isso que eu escrevo no livro que essa viabilidade, VI, ela é muito mais importante para as leveduras líquidas do que para a levedura liofilizada, ok? Espero que vocês estejam entendendo isso, porque é simples. Então a gente precisa desta viabilidade que tem a ver com o tempo de fabricação e tempo de uso, e a gente precisa saber quantas células viáveis tem lá no tempo inicial, lá no momento que invasou, que o fabricante fez aquele vial, aquele frasco para te enviar, qual é o número de células que tem lá. Como eu já falei, para a levedura líquida, um vial, o que o fabricante garante que no mínimo 100 bilhões de células viáveis. Mas Alex, palavra viável de novo? Claro, porque mesmo no tempo inicial, se você pegar aquelas células e colocar no microscópio, provavelmente existem células mortas, uma quantidade muito pequena, mas existe. A maioria células viáveis. Então, após uma abraçagem no dia 6/9/2005, pretende-se fermentar 20 litros de mosto com densidade original 1,050, utilizando uma levedura do tipo Lager. Tá? O que eu quero saber é, eu tenho frasco, quantos frascos eu vou precisar, né? Quantos frascos para fazer essa fermentação? Sendo que lá no frasco, a data de fabricação do frasco é 7/8/2015, ou seja, um mês, 30 dias. E o indicativo que o fabricante diz que tem 100 bilhões de células viáveis naquele frasco. Alex, se eu não tiver essa informação, busca com o fornecedor. Ele tem que te passar ou células por mililitros, ou células por frasco, ou células por grama de levedura seca, ou células por pacote. Enfim, essa informação tem que vir. Então, o primeiro passo, o que ele quer? Determinar o número de células necessárias para a correta fermentação, determinar o número de células viáveis em um frasco, né? E o número de frascos necessário para a fermentação do mosto. Ok? Então, vamos lá. Para as cervejas lagers, você tem que o número de células necessárias, essa taxa de inoculação inicial aí, 375 mil, volume OG-1. Aí vem de novo essa pergunta, vale a pena falar de novo. Alex, por que não 1,5 milhão de células por mililitro por graus Plato? Que é o que está em todas as literaturas. Porque o livro, aliás, gente, lembrando, é bom ter o livro na mão, o livro tem um propósito e o livro tem uma forma de falar. E eu estou tentando respeitar essa forma de falar, que é abordar tudo em torno da densidade original e final, ok? Então eu prefiro utilizar essa equação. Então você vai ter 375 mil vezes 20 vezes 1,050 menos 1. Isso dá 375 milhões de células. O que a gente precisa é a taxa de inoculação inicial. Então o item A está feito. Bom, o item B. Do dia que a levedura foi fabricada, lá no tempo zero, para o dia da minha utilização, eu tive perdas. Células morreram. Como que a gente vai definir agora o número de células que eu possuo hoje, no dia que eu vou utilizar?
Você vai pegar a viabilidade e multiplicar pelo número de células viáveis lá no tempo igual a zero. Lá no tempo igual a zero, o fornecedor falou para mim que era 100 bilhões de células viáveis por vial. Isso que ele me disse. E qual é a viabilidade então, Alex? Você entra nesse gráfico, aqui tem duas relações que qualquer uma das duas dá para ser usada com segurança. Uma aqui não linear e uma linear. Você entra com o número de dias e você determina aqui a viabilidade. 76%. Tá ok? Alex, levedura liofilizada, se você está usando no mesmo dia, a gente está adotando lá como 100%. Aqui é dias distintos, tem que usar esse gráfico. Tá ok? 76%. Então, você pega 76%, porque transcorreu 30 dias. 76% vezes 100 bilhões de células. Então, lá no dia da utilização, não terei mais 100 bilhões de células. Terei 76 bilhões de células viáveis. É isso que eu tenho em um vialzinho. Mas quanto que eu preciso? Eu preciso de 375 bilhões de células. A diferença é grande, né? Quantos tubinhos eu preciso ter? Divide 375 por 76, 5 frascos. Esse é o exercício número 13. E aí, Alex, tem um problema, não tenho 5 frascos não, eu tenho um frasco só. E aí, esse detalhe nós vamos resolver no exercício 14, que é como propagar a sua levedura, de tal forma que você consiga, com um frasco, depois de alguns dias, você atingir o número de células necessário para a inoculação inicial. Tá certo? Isso vai ser o exercício 14. Como propagar. Propagar é o crescimento do número de células viáveis. E detalhe, gente, a gente vai tentar crescer o número de células sem aumentar o volume, hein? Porque eu não quero ter um volume de fermento muito grande. Então, é isso que eu vou mostrar no exercício 14. Como fazer o procedimento para crescer o número de células dentro de um volume prescrito. E a gente vai crescer esse número de células para poder atender a nossa necessidade de fermentação. Gente, exercício 13 é isso aí. O 14, daqui a pouco está no ar aí também. Gente. Um abraço.